Ok, bom, gente, queria então dar as boas-vindas a todos e a todas, em nome do APUB. Eu sou o Marco Antônio Souza Alves, professor da Faculdade de Direito e membro da diretoria setorial de articulação e mobilização política, que é responsável pela organização desse evento. Essa é a terceira edição desses encontros que nós realizamos com os professores e as professoras ingressantes, e nós já, no primeiro encontro, discutimos a questão do estágio probatório, que obviamente é um tema que interessa a quem está entrando na carreira. No último encontro, foi o segundo, nós discutimos a FUNPRESP, que também é um tema que as pessoas muitas vezes demandam mais informações sobre como funciona o nosso sistema aí previdenciário e as possibilidades que existem de previdência complementar. E dessa vez, e a gente está sempre pautando, escolhendo esses temas em função das questões que aparecem, das demandas que são dirigidas a nós, e um tema que sempre aparecia e havia aí, a gente percebeu uma necessidade por maiores explicações, esclarecimentos, diz respeito justamente à carreira docente, às promoções, às formas de promoção que existem, as progressões na nossa carreira, etc. E justamente para a gente conversar sobre esse assunto, nós convidamos hoje o professor Marcelo Catoni, que é professor da Faculdade de Direito da UFMG, para fazer uma abertura e contextualizar essa questão, ele que também é membro do nosso sindicato. E, além disso, nós convidamos duas servidoras da Faculdade de Educação, a Gláucia Fernandes Pinto e a Daniele Diniz Aguiar, que infelizmente estão enfrentando alguns problemas para poder ter voz nessa reunião. Elas até estiveram presentes, mas apenas como ouvintes. Esperamos que elas consigam. Eu acho que elas entraram já, Marco. Aí, ó. Agora vocês me escutam? Agora sim. Finalmente. Oi, Gláucia, finalmente, bem-vindas. Gláucia e Daniele. Uma hora resolve. Vocês podem agora clicar no botãozinho da câmera para ligar a câmera também, mas pelo menos o áudio é o mais importante, porque sem áudio realmente fica impossível. Enfim, que ótimo. Agora a gente só está com outro problema. Primeiro, bom dia, pessoal. Eu sou a Daniele, a Gláucia está aqui comigo. A gente estava numa luta aqui para tentar resolver. É a questão da apresentação que a gente fez. A gente pode mandar para alguém poder passar para a gente? Sim, pode mandar que eu faço a apresentação aqui para vocês. E a agora a gente está falando do celular. Se quiser, pode mandar pelo chat aqui ou mandar para o meu e-mail. Eu vou colocar meu e-mail aqui, que aí eu pego seu e-mail, fazendo favor. É marcofilosofia@gmail.com. Tá escrito aqui também. Aí você me manda que eu subo a apresentação. Enquanto isso, eu já agradeço, então, a presença delas. Felizmente, a gente resolveu esse problema técnico. E eu agradeço também a presença do Marcelo Catoni. Eu estava apresentando o nosso projeto de encontros com os professores e as professoras ingressantes. Essa é a nossa terceira realização desse evento. Eu vou passar, então, a palavra para a Marisa, para ela dar as boas-vindas como a nossa presidenta do APUB, por favor. Obrigada, Marco. Como sempre, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a diretoria setorial de articulação e mobilização política, por estar sempre comprometido, né, com o trabalho, esse trabalho de elucidação, né, e de acolhida dos professores ingressantes na UFMG. Todos nós já fomos professores ingressantes, sabemos quais e quantos problemas, quantas dificuldades encontramos e também quantas incógnitas, né? Quanta dificuldade tivemos no labirinto, né, da burocracia e no labirinto da carreira docente. Ainda agora, nessa altura, né, do campeonato, eu sou já professora associada, e sempre tem questões que ficam meio obscuras, né? Sempre precisamos trocar ideias, isso sempre é muito complicado. Nós somos da área jurídica, eu, Marco, o professor Catoni, vejo o Gustavo Seferian aqui, somos todos colegas da área jurídica, e nós também precisamos frequentemente
discutir, porque o direito também não é certeza, infelizmente. Mas é isso. Eu queria agradecer à Setorial por trazer hoje mais um assunto relevante, a questão das promoções e das progressões. Eu vou mandar. Queria agradecer a nossa equipe para permitir sempre, para nos dar essa possibilidade de trabalharmos serenamente com os nossos professores e com quem nos acompanha. Agradecer a presença de todos e todas, dizer que o APUB está sempre de portas abertas, qualquer problema, qualquer questão, qualquer interrogativo, nós estamos à disposição para atendê-los. Venha conosco, acompanhe o APUB também no site, né? Nesse momento nós estamos na luta contra esse governo de morte e de fome, nós precisamos de mais apoios, precisamos conversar mais com todos vocês, precisamos do apoio de todo mundo. Fortalecer os sindicatos significa fortalecer os professores nesse momento, contra os ataques desse governo que está querendo reduzir, sucatear a nossa universidade com a finalidade de privatizar a universidade e diminuir o servidor público, inclusive eliminando a estabilidade do servidor. Então, eu não vou me alongar, agradeço novamente pela presença a todas e todos, e deixo aqui a palavra ao meu colega Marcelo Catoni, Marcelo, né, Marco? Que vai falar agora, é o Marcelo Catoni, nosso titular da Faculdade de Direito, acadêmico muito respeitado, né, muito reconhecido nacionalmente e internacionalmente, que temos o prazer de ter na nossa diretoria de Ciência, Tecnologia e Educação. Obrigada também, Marcelo, e obrigada às nossas convidadas de honra hoje, que vamos escutar todos com muita atenção. Catoni, antes de te passar a palavra, assim, só lembrar algumas coisas. Primeiro, eu recebi já, Glaucia e Daniela, eu recebi o arquivo para fazer a apresentação. Na hora que vocês iniciarem, eu apresento aqui na tela. Queria também pedir a todos os participantes e as participantes desse evento que deem uma olhada no chat, porque lá tem o link para vocês assinarem a lista de presença. Eu peço que entrem lá para preencher esse formulário. E, além disso, eu peço que façam uma apresentação breve de vocês, de que unidade vocês são. Vários colegas já fizeram essa apresentação e eu vi que temos aqui pessoas de diferentes lugares da nossa universidade, também de fora da nossa universidade. Então, se apresentem, por favor, para a gente conhecer um pouco mais de vocês. No mais, era isso. Passar a palavra, então, Catoni, agradecendo mais uma vez a sua presença, por favor. Bom dia, né, a todas e todos. Agradeço muito, né, ao Marco Antônio e também a nossa presidenta, Marisa, a diretoria de articulação, né, e mobilização política, pelo convite para poder participar desse terceiro encontro, né, com as professoras e os professores ingressantes. Como a Marisa lembrou muito bem, todas e todos nós já fomos professores ingressantes na universidade, e essa acolhida eu acho ela fundamental, né? Quando a gente conversa com os colegas que ingressam na universidade, a gente às vezes se esquece, né, de que nós no início tivemos uma série de dúvidas mesmo, dificuldade de compreensão, até mesmo da própria estrutura e organização administrativa da universidade, e de que modo também se organiza a carreira docente, né, a questão relacionada às promoções e às progressões, enfim. Esse tema, que é um tema extremamente importante, pois, afinal de contas, falar de carreira docente, né, de promoção, de progressão, e, obviamente, do impacto que isso traz, também do ponto de vista da remuneração, é extremamente importante, né? Quando a gente, por exemplo, participa de fóruns
junto a órgãos mesmo de avaliação e meios de financiamento, como é o caso da CAPES, por exemplo, né? Uma das questões que, por vezes, nós temos que avaliar, né, em face, sobretudo, dos programas de pós-graduação, como no caso da CAPES, é se realmente aquela instituição tem um plano de carreira, né, de promoção, de progressão, com impacto na remuneração, porque, na verdade, isso envolve uma série de coisas. No mínimo, a sobrevivência, né, das professoras e dos professores. Mas também o estímulo ao desenvolvimento, né, e a própria construção, né, de uma trajetória, de uma carreira acadêmica, né? E assim, essa matéria ela tem sido alterada nos últimos tempos, e quando eu falo os últimos tempos, eu me esqueço que a Lei 12.772, né, que trata exatamente dessa matéria no âmbito federal, já é de 2012. Né? Quer dizer, nós já estamos indo para quase, né, 10 anos de vigência dessa lei, com as alterações que foram feitas fundamentalmente no ano seguinte, né, com a Lei 12.863, né, que dá nova redação, uma série de dispositivos dessa lei que trata, então, do plano de cargos, enfim, na universidade, né, nos institutos, enfim, né, que trata do plano de carreira, de cargos do magistério, na verdade, do magistério federal, né, a carreira do magistério superior, né, o plano de carreira e cargos do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, né, do ensino básico federal, enfim, né, também a remuneração dos institutos nacionais de estudos e pesquisas, enfim. E que trouxe uma série de alterações à legislação anterior. E como, com certeza, né, as nossas colegas, né, convidadas, a Glaucia e a Daniele, devam tratar, né, no âmbito interno da universidade, esse tema ele é tratado pela Resolução Complementar número 4 de 2014, né, de setembro de 2014, né, que, inclusive, traz um anexo, né, e vai falar das normas relativas às progressões e promoções dos integrantes das carreiras de magistério da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Uma coisa que quando a gente abre, por exemplo, a página, né, da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, se não me engano, e isso é sempre colocado, e às vezes eu vejo colegas, né, professoras e professores que esquecem de uma questão básica, né? É de que progressão e promoção ela se dá mediante requerimento da própria e do próprio interessado, né? E a gente tem que prestar muita atenção com aquelas promoções, quer dizer, com aquelas progressões horizontais, né? Porque de tempos em tempos a gente tem que estar atento para poder fazer o requerimento, porque senão passa o tempo, né? E a gente não progride, né? Não progride na carreira, né? Mas, enfim, vamos então passar a palavra para a Glaucia e para a Daniele, para que elas possam fazer as suas exposições. E aí a gente agradece mais uma vez pela participação e a presença delas e de todas e todos que aqui estão, né? E mais uma vez obrigado pelo convite para poder participar essa manhã dessa discussão de um tema que é extremamente importante, né? Que é a estrutura, digamos assim, básica da nossa carreira docente, né? Então, vamos passar a palavra então para a Glaucia. Exposição de quantos minutos? De 30 a 40 minutos, né? Isso mesmo, Catone. Por favor, Glaucia, eu vou subir já a apresentação de vocês. Primeiramente, né, gente, bom dia. A gente pede desculpa pelos problemas técnicos que tivemos aqui,
Infelizmente não deu para a gente colocar aqui direitinho, né, a apresentação, né, mas e a gente agradece também o convite, né, eu e a Daniele, que está aqui comigo. Então, aí pode passar na apresentação, que a gente vai. Obrigada, gente. Então, a carreira, né, do magistério superior, ela se compõe de 5 classes, né? A classe A, com as denominações de professor auxiliar, né? Se graduado ou portador do título de especialista. Professor assistente A, se é portador do título de mestre. O adjunto A, se portador do título de doutor. A classe B, com a denominação de professor assistente. Lembrando que a classe A e a classe B, elas compreendem 2 níveis, né? A1, A2, B1, B2. Ok? Pode passar, por favor. A classe C é com a denominação de professor adjunto. E a classe D com a denominação de professor associado. Ambas compreendem 4 níveis, né? De 1 a 4. Pode passar. Isso. E a classe E, com a denominação de professor titular, é apenas um nível, né? O titular. Isso. O que é a progressão funcional docente, né? É a passagem de um nível para um nível imediatamente subsequente dentro da mesma classe, né? Exemplo, do nível 2 para o nível 3 da classe C, que é a classe adjunto, né? Então, é sempre na mesma classe C, classe D, né? Um nível para o outro. Pode passar. E os requisitos, né? Para que se solicite a progressão funcional. Tem que cumprir um interstício de 24 meses de efetivo exercício no nível imediatamente anterior àquele para o qual se dará a progressão, né? E ter os 2 últimos relatórios anuais aprovados pelo departamento, tá? Isso é requisito básico. E a documentação, né, desse processo de progressão são os formulários DAP 014, né? DAP é do departamento pessoal, 014, que é a progressão funcional docente, é o requerimento, né, que o próprio servidor preenche. Formulário DAP 20, é aquele formulário de declaração de acumulação de cargos, empregos e funções, né, também preenchido pelo servidor. A cópia dos relatórios de atividades aprovados, referentes aos 2 últimos anos aprovados pelo departamento, né, tem que ser incluso no processo, depois de aprovação. Cópia do currículo do modelo Lattes, tá? Tem que ser também incluído no processo. Hoje, esse processo é feito no SEI, né, no sistema SEI, e é ideal que ele seja aberto com pelo menos 60 dias de antecedência do interstício do professor, né, para que corra o prazo certinho de aprovações e encaminhamento para a CPPD. Pode passar, por favor? Isso. Agora, o que é a promoção docente, né? A promoção já é a passagem de uma classe para o primeiro nível da classe subsequente, né? Mudança de classe. Pode ser por avaliação de desempenho, do último nível de uma classe para o primeiro nível da classe subsequente. Exemplo, do nível da classe C, 4, né? Nível 4 da classe C do adjunto, para o nível 1 da classe D, que é o associado. Tá? Então, aí já muda de classe, né? As letras aí. Pode ser também por titulação, que é o caso da aceleração da promoção. Aí a apresentação do título superior ao exigido para o ingresso no cargo. Isso após o término do estágio probatório, tá? A aceleração sempre tem que ser depois do estágio probatório. O docente com mestrado, né, um exemplo, o docente com mestrado no nível 1 da classe B, que é a classe do assistente, ele, se apresentar o título de doutor, ele vai acelerar para o nível 1 da classe C, que é o adjunto, tá? Pode passar. E por também conclusão do estágio probatório, que é a aceleração da promoção. Após a conclusão do estágio probatório, o docente que possuir mestrado ou doutorado e estiver na classe A, ele será reposicionado para a classe B, né, de assistente, com mestrado, ou na classe C, adjunto, se ele tiver o doutorado. Exemplo, quando ele investido com mestrado na classe A, após a conclusão do estágio probatório, o docente é reposicionado para o nível 1 da classe assistente B. Se investido com doutorado, ele é reposicionado, né, aí vai direto para o nível 1 da classe adjunto C. Os requisitos para a promoção, né? Também interstício de 24 meses no último nível da classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção.
ele tem que possuir o título superior ao exigido para ingresso no cargo. Se a promoção for para a classe de professor associado D, além do cumprimento do interstício, né, dos 24 meses, é imprescindível o título de doutor e a aprovação do relatório consubstanciado pela banca examinadora. E se a promoção for para a classe de professor titular E, além do cumprimento do interstício, é também imprescindível o título de doutor e a aprovação de memorial ou defesa de tese acadêmica inédita pela banca examinadora. Pode passar. A documentação para promoção também são os formulários da AP 033, que é a promoção docente, né, requerimento, o mesmo formulário 20, que é a declaração de acumulação de cargos, a cópia do currículo do modelo Lattes, e essa documentação básica, né, para todo tipo de promoção. Aí, para as classes B e C, aí, além desses 3 itens acima, aí é exigido também 4 vias do currículo vitae, né, além, não é só uma, no modelo Lattes, atualizado até a data da solicitação, 4 vias do relatório consubstanciado, né, conforme a resolução 4 de 2014. Para a classe D, são todos os documentos necessários, né, para a classe B e C, ou seja, o formulário, né, 33, o 20, o currículo, e também um exemplar em arquivo digital do relatório consubstanciado. Além das 4 físicas, né, aí tem ainda esse arquivo digital. E as orientações sobre a construção e apresentação desse relatório, elas estão todas disponíveis, né, no artigo 29 da Resolução Complementar 4 de 2014. Além disso, também tem que ter a comprovação do título de doutor ou de livre docente. Tá? Para a classe E, né, aí são 6, além de toda a documentação acima, né, são 6 vias do currículo vitae, tá? No modelo Lattes, atualizado até a data também da solicitação. Aí uma via de comprovação da produção e das atividades que constam no currículo, né? Ou seja, comprovação de tudo que está ali no currículo. E 6 vias impressas do memorial ou da tese e um exemplar em arquivo digital. Também as orientações sobre a construção desse memorial também estão disponíveis na Resolução 4 de 2014. Além disso, também a comprovação do título de doutor. Pode passar. Como informações gerais, né? Tanto, né, nas promoções, compete à congregação da unidade constituir uma comissão avaliadora. Nesse caso, aí, a gente colocou só um exemplo de uma comissão para as classes B ou C, que aí, no caso, a banca tem que ser composta por professores titulares, associados ou adjuntos, né, por causa da classe C, que tenham todos os títulos de doutor, com mínimo de um membro externo ao departamento ou estrutura equivalente, a qual o docente esteja vinculado. Né? Caso for o associado, aí já são, né, professores titulares ou associados, não entra de junto na banca mais, né? O titular são só professores titulares que participam da banca, tá? Você tem que ser sempre do cargo do professor solicitante ou acima, tá? E esse processo de promoção, ele deverá ser aberto com no máximo em 120 dias de antecedência do interstício, né? Não pode ser aberto com mais de 120 dias, tá? Mas ele pode ser aberto até, por exemplo, com 30 dias, o mínimo que a gente pede, que 30 dias já fica comprometido por causa de data de banca, né? Então, a ideia é que abra um pouco antes desse período, tá? E outra forma também, né, de promoção é a aceleração da promoção, né, que a gente falou lá atrás. Aí é o formulário DAP 015, que é o formulário próprio de aceleração da promoção, formulário DAP 20, né, ele é comum a todos, que é a declaração de acumulação de cargos, a comprovação da titulação exigida, né, nessa aceleração, e a cópia da portaria de estabilidade do estágio probatório. Aí a gente pôs só uma breve, né, um comentário do estágio probatório, né, o que é o estágio probatório, que é o período de avaliação, né, para fins de estabilidade do servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, correspondente a 3 anos de efetivo exercício do servidor, durante o qual sua aptidão e capacidade serão avaliadas para o desempenho do cargo por meio da avaliação do estágio probatório. O servidor docente, durante o período de estágio probatório, ele contará com a supervisão de um professor estável, pertencente à classe de magistério igual ou superior à sua, designado pela Câmara Departamental ou a estrutura equivalente a ela, conforme o caso. E a avaliação do estágio probatório, ela consistirá em 2 etapas, né? Primeira, avaliação parcial de desempenho, que é realizada depois de decorridos 18 meses da data em que o professor entrou em exercício na universidade.
e depois a avaliação final de desempenho, que é realizada após decorridos 30 meses da data em que o professor entrou em exercício na universidade. O servidor docente ele será avaliado em cada uma das etapas de avaliação do estágio probatório por uma comissão avaliadora, que é constituída por 3 professores estáveis, vinculados ao quadro da UFMG ou a outra instituição de ensino superior, mas pertencentes a uma categoria de magistério igual ou superior ao do docente em avaliação. Na comissão avaliadora final, pelo menos um docente deverá ser não pertencente aos quadros do departamento ou da estrutura equivalente a que esteja vinculado ao professor em avaliação. Pode passar. Aqui. Esqueci. Cada etapa da avaliação do estágio probatório será iniciada pelo chefe de departamento ou pela autoridade a ele equivalente, né? Então, é o departamento que inicia esse processo. O processo de avaliação de estágio probatório também, ele hoje, né, na verdade, a partir dos ingressantes de agosto de 2018, ele está sendo feito no SEI, né? E uma forma de acesso no SEI sigiloso, né? Que ele só é visto para os participantes da banca e para o departamento, chefe de departamento, tá? E importante, né, acho importante ressaltar que é de estrita responsabilidade do docente requerer a solicitação de progressão ou promoção opcional, tá? Isso consta na resolução do Conselho Universitário na 4/2014. E também será considerada para início da progressão, né, ou a promoção, a data do cumprimento do interstício, se esta for posterior à data de aprovação na congregação. Agora, será considerada a data de aprovação na congregação se esta for posterior ao do cumprimento do interstício. Então, aí, né, cabe ficar bem atento ao interstício, para não perder esse período aí, ok? Pode passar. Aí aqui, né, a gente colocou as legislações, né, a Resolução 1792 do Conselho Universitário, a 30A99, que é do estágio probatório, né? Resolução complementar da carreira, 4 de 2014, a Lei de Estatutário, 8.112, a Lei 12772 também, que, né, reformou a carreira do magistério, e o ofício circular do CBPD também, que fala desses interstícios, ok? E, no mais, obrigada. Estamos, né, à disposição aqui. Muito obrigado, a Glaucia, a Daniele, pela apresentação, pelos esclarecimentos, acho que pode ajudar bastante. Agora, eu pediria a todos os interessados, as interessadas em colocar a questão, podem fazer, seja pelo chat, por escrito, eu vou acompanhar ali agora as perguntas que estiverem ali para encaminhar para as pessoas que apresentaram aqui, ou então podem também levantar a mão e eu posso passar a palavra para quem preferir falar e encaminhar a pergunta oralmente. Bom, então eu estou vendo que já temos aqui uma questão da Solange. Aliás, a Solange não está colocando... A Solange está fazendo uma divulgação, na verdade, do NAD, que é o Núcleo de Acolhimento e Diálogo do Docente no APUB. Queria reforçar o convite que a Solange está encaminhando aqui para entrar em contato, para conversar sobre a situação do docente nesse e-mail, acolhimento@apub.org.br, né? Bom, eu estou vendo que o Alexandre está com a mão levantada. Pode fazer sua questão, por favor. Obrigado. Então, eu tenho duas perguntas. Uma delas eu fico na dúvida se, enquanto a gente está no estágio probatório, a gente pode já fazer aquela horizontal, né, nos primeiros 2 anos. Ela explicou, né, a Solange disse aí que para a gente passar da classe A para C, por exemplo, tem que esperar o estágio probatório terminar. Aí essa promoção acontece, né? Acho que é esse o termo, né? Promoção, sempre confundo. Mas as horizontais a gente conseguiria passar do A1 para o A2, não sei, nos primeiros 2 anos, ou também tem que esperar o estágio probatório? Posso responder, Alexandre? Pode sim, tá? As horizontais podem acontecer antes do término do estágio probatório, ok? Aí, 2 anos, né? 24 meses. Tá ótimo, obrigado. E uma segunda é um pouquinho mais complicada, eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu por exemplo, eu vim de Sergipe, eu estava como professor lá na Federal de Sergipe, e lá eu já estava trabalhando há 7 anos. Aí eu vim para a UFMG
em 2019, e aí a gente fez, assim, eu fiz novo concurso, aí eu entrei como um novo cargo aqui, né? Então eu passo pelo probatório, eu tipo começo do zero. Só que eu fiz ao mesmo tempo também meio que uma transferência, né? Eu fui empossado no dia que eu pedi vacância lá em Sergipe. Então, assim, foi meio que uma coisa casada no mesmo dia para que eu mantivesse, por exemplo, os direitos de férias inalterados, coisas desse tipo, né? Então, eu não precisei esperar um ano para pedir as férias, né? Isso foi meio que automático. Só que as progressões e promoções, elas voltaram todas do zero, né? Não sei se isso é específico por universidade e tal. E eu conheci 2 outros professores na mesma situação, e algumas pessoas orientaram a gente a fazer, né, ou uma consulta jurídica ou coisa do tipo, como se a gente pudesse ter a chance também de aproveitar, né, esse tempo de trabalho e serviço, que era o mesmo, né, o cargo de docente, e aproveitar essas promoções aqui na UFMG também. Vocês têm alguma sugestão? Vocês já se depararam com esse tipo de situação e sabem como que a gente pode proceder? Alexandre, é o seguinte, quando você veio da forma vacância, né? Por isso que você teve que fazer tudo casadinho. Né, assinar a posse, exercício e entrada, né, e a exoneração, né, da outra universidade, para você não perder isso, para você não ter interstício no seu tempo, né? Apenas no tempo. Quanto às progressões e promoções, nesse caso, como você veio, vamos dizer, novatinho, nomeado, né? Aí você não teve direito mais ao que chamávamos antigamente de reposicionamento, tá? Antigamente tinha esse reposicionamento. O professor podia vir nomeado no nível 1, aí ele entrava com um processo de chamar reposicionamento. Aí ele seria reposicionado na classe que ele estava na universidade de origem. Só que isso foi cortado, né, pela UFMG uns anos atrás, não me lembro se foi em 2013, tem um bom tempo. E aí, o que acontece? Se você tivesse vindo, né, eu vi que você falou e fez também um processo de transferência, não sei se você deu andamento, se você tivesse feito um processo de redistribuição, né, se tivesse se conseguido entrar aqui por redistribuição, você teria conseguido esse reposicionamento. Mas como não cheguei a fazer, não. Tá bom? Tá, joia, então. Obrigado, viu? Bom, tem uma pergunta aqui encaminhada pelo chat, pela Elisa Andrade. Eu vou ler, então, a pergunta dela. Bom dia a todos. Eu entrei na UFMG em 14 de outubro de 2019 e farei 2 anos agora em outubro de 2021. Vou começar a levantar a documentação e fiquei na dúvida do seguinte: tenho que ter o relatório parcial de 2019, outubro e dezembro, e o de 2020 aprovados pela Câmara Departamental? Não preciso fazer um relatório do ano de 2021? Então, essas são as questões, por favor. Esqueci o nome dela, Elisa, né? É o seguinte, você tem que ter 2 relatórios aprovados, né, até a data desse seu interstício. O que a gente sugere é você só verificar na Câmara, né, do seu departamento, porque, né, às vezes tem alguma recomendação, né, particular de departamento, mas tem que ser 2 relatórios, tá? Nesses 2 anos, esses 24 anos, tem que ser os 2 relatórios, desde que você entrou, os 24 meses, ok? Deixa eu ver outra pergunta. E ela coloca também outra coisa. Eu poderia abrir o processo do SEI somente a partir de 14 de agosto de 2021? E daí que vai para a congregação? Ela está querendo saber com qual antecedência, né, ela já pode abrir esse processo no SEI. Esse de progressão é 60 dias, tá? Não tem que ser rigorosamente 60 dias, mas o mínimo 60 dias para o processo ter a tramitação certinha, né? Vamos dizer, com uma folga, que se tiver algum problema, ele volta, para ela não perder esse interstício. Porque esse processo de progressão ele tem que ser aprovado também pela congregação, né? Então, às vezes, o professor abre no interstício certinho, só que demora a anexar documento, aí ficar atento nos relatórios, na documentação do próprio servidor, para que ele seja aprovado na congregação antes do seu interstício, para que você não tenha esse interstício alterado, tá? Mas o ideal é que seja pelo menos uns 60 dias, ok?
Isso. Só reforçando o que a Glaucia e a Daniela já disseram antes, né, é importante usar esse prazo. A partir de 60 dias de antecedência já pode abrir o processo. A minha sugestão, abra a partir do momento que isso for possível, porque se a aprovação, como elas disseram, da congregação acontecer antes do interstício, a partir da data do interstício você já tem a promoção ou a progressão, né? E agora, se for depois, não, vai ser só a partir daquela aprovação. Então, se você faz esse pedido antes, você não perde tempo de progressão, né? Se você faz em cima da hora, qual é o risco de você, a cada progressão, ir perdendo um mês aqui, um mês ali, você vai sempre atrasando a sua progressão na carreira. Então, fica essa sugestão para fazer sempre, procurar fazer com esses 60 dias de antecedência. Porque se for antes, se sair a aprovação antes, não tem problema nenhum, tanto melhor. Não é isso, né, Glaucia, Daniela? Acho que essa é uma sugestão importante para o pessoal que está aí tendo que se haver com essa situação. Exatamente. E um comentário pessoal da minha experiência, que eu passei pelo estágio probatório recentemente. Eu estou agora vai completar 5 anos que eu estou na universidade. Aliás, acabou de completar. Mas, enfim, no meu caso, eu tive também, eu entrei em meados de 2017, eu tive também que entregar relatórios. Eu entreguei 3 relatórios parciais. Essa era a pergunta lá da Elisa, né? Eu entreguei um do ano que eu entrei, daquela metade, o outro do ano inteiro, e depois mais um daqueles meses até o pedido que eu fiz para a progressão. Então, assim, eu acho melhor você pecar pelo excesso do relatório, né? Se não for necessário esse terceiro, não tem problema, você entrega lá até a data que você fez o pedido, as atividades que você desenvolveu, por exemplo, nesse ano de 2021. Eu fiz isso e acho que evitou, talvez, que tivesse algum problema por falta de relatório. Acho que pode ser uma estratégia interessante. Mar, essa questão eu acho que ela é fundamental, porque como, na verdade, é a própria professora, o professor que requerem, né? Isso eu falei no início lá da exposição, essa questão dos prazos ela é fundamental, exatamente pelo que você falou. Se na verdade, a aprovação ela é anterior, né? A progressão passa, ou a promoção passa a valer a partir do vencimento do interstício. Se for posterior, é a partir da data da aprovação pela congregação, não é isso, Glaucio? É isso mesmo. Ou seja, não retroage, na verdade, mas... Né? Antigamente tinha uma discussão, retroagia, etc. E tinha gente que requeria isso na justiça. Hoje, realmente, se você não tiver atenção, fizer o pedido no momento certo, perde esse prazo, né? Então, acho que isso é importante. O que é um absurdo, não retroage ao tempo do fim do interstício. Esse que é o problema. Né? Eu também acho um absurdo. Até porque muitas vezes o atraso nisso não depende do professor, depende às vezes das instâncias, né, que tem que aprovar. Havia inclusive uma discussão de saber se retroagia a grande questão era, você fez o pedido dentro do prazo? Né? A questão é essa, se você fez o pedido dentro do prazo, mas a decisão foi depois do vencimento do interstício, essa é uma situação complicada, porque, na verdade, quem acaba sendo responsabilizado pelo atraso administrativo é o próprio requerente, quando, na verdade, ele fez o pedido dentro do prazo. Né? Então, essa segunda hipótese aí, ela é discutível, exatamente por causa disso. Se você requereu nos 60 dias, ou, no caso, por exemplo, das promoções, né, dentro dos 120 dias, enfim, e se houve atraso, penalizar o requerente pelo atraso da administração é muito complicado, muito complicado. Deveria respeitar, então, portanto, né, o tempo do vencimento do interstício, já que o requerimento foi feito dentro do prazo previsto. Não sei se vocês concordam. Marcelo, concordo. na verdade... Concordo plenamente.
Na verdade, esse é um direito subjetivo do servidor, e a promoção, a progressão, ela não é constitutiva, ela é meramente declaratória, né? A universidade simplesmente tem que verificar que o professor entregou os documentos, que teve o desempenho que é, né, requerido, e conceder. Então, não tem uma natureza constitutiva. E é um absurdo, eu acho que já é um absurdo que o professor tenha que pedir, tenha que formalizar este pedido. E mais absurdo ainda é se o atraso da administração cai nas costas dos servidores. Isso é absurdo, e eu acho que é inadmissível. Me parece que já tem decisões judiciais, o Andes tem se debruçado com essas questões, né? Acho que tem várias decisões judiciais que reconhecem o direito do servidor. O servidor já está fazendo mais do que deveria, porque como já estão previstas as progressões e as promoções, isso deveria ser um processo que deveria partir automaticamente. Agora, eu devo impulsionar o meu processo, beleza. Eu impulsiono o processo no tempo certo, a administração demora, por qualquer razão que seja, por qualquer razão, né? E nós sabemos que existem infinitas razões, né? Às vezes até dolosas, culposas, ou simplesmente negligência ou dificuldade burocrática, ok? E cai em cima de nós. Isso é um absurdo, né? Então, acho que por isso vocês podem procurar o sindicato, porque nesse sentido... Pensando no caso das promoções, por exemplo, né? Porque no caso das promoções, sobretudo, se a gente vai falar do caso de promoção para associado ou para titular, que, na verdade, você é submetido exatamente a uma banca examinadora, no caso do associado, né, pelo relatório consubstanciado, que nada mais é um outro nome para memorial, vamos dizer assim, né, mas a resolução usa, né, a legislação fala de relatório consubstanciado, né, ou no caso da promoção para titular, que é defesa de memorial, ou então de tese, né, né? Assim, pensar que você faz o pedido dentro do prazo e há um atraso administrativo e a decisão não vir a retroagir no caso do término do intertício, é uma coisa meio complicada. Agora, eu não sei até que ponto, aí eu queria perguntar isso para a Gláucia e para a Daniele, se isso não é um entendimento mais recente da universidade. Porque se você entra no prazo correto, né, você não pode ser... Como é que né, o requerente ou a requerente ela vai ser, digamos assim, prejudicada pelo atraso da administração? Como a Marisa chamou atenção, isso pode acontecer por diversos motivos, inclusive pelo fato, como nós temos vivido nos últimos tempos aí, de que estamos trabalhando em regime remoto ou semipresencial nesse período. Enfim, é uma questão para a gente poder pensar aí, né? Bom dia, agora é a Daniela que está falando. Marcela, é um entendimento um pouco mais recente, se não me engano, né? Igual a gente estava conversando aqui, 2014 para cá. Teve uma nota técnica falando, esclarecendo em relação a esses novos prazos, porque antes era considerado apenas a data do requerimento, porque ele era físico, né? Ele era assinado, então era considerado para a progressão a data do requerimento. Depois dessa nota, assim, desde que, por exemplo, fosse anterior ao intertício até a data do intertício. Se o professor assinasse depois da data do intertício, valeria a data de assinatura. Agora, em relação à aprovação pela congregação, é uma nota técnica que regulamentou isso, porque os processos estavam chegando muito atrasados à CPPD. Então, foi até uma maneira de não ocorrer tantos atrasos, e como a Marisa disse, esses atrasos acontecem por diversos motivos, né? Porque, além do professor ter que abrir o processo, agora pelo SEI, e anexar os relatórios, e anexar também toda a documentação, né?
ele é avaliado também por um dos seus pares, por um dos professores do departamento, tem que fazer um relatório, um parecer em cima dos relatórios. Então, também esse processo tem que chegar em tempo hábil para o professor fazer esse relatório, para que ele seja aprovado no departamento e depois encaminhado para a congregação. Por isso que o Marco reforçou, e o Marcelo também reforçou, é importante ter esse prazo, né, para que qualquer problema que haja tempo de ser corrigido. Um problema que a gente tem muito aqui é em relação aos formulários. O formulário de acumulação, como é dedicação exclusiva, muitos professores acham que não precisa preencher aquela carga horária, e é obrigatório que ela seja preenchida. Então, quando o processo chega para a gente devolve informando que tem que preencher a carga horária de 40 horas semanais, mesmo que seja por dedicação exclusiva, algumas outras informações do intertício. Então, quanto maior o prazo de abertura para que tudo isso possa ser corrigido, maior a chance de que a progressão ocorra na data certa. Isso. Acho importante a gente chamar a atenção para essa mudança, que eu também acho equivocado, acho um absurdo que professores sejam penalizados por esse atraso da administração, mas fica a sugestão para os colegas, né, de tentar entrar com esse pedido com antecedência, haja vista a situação que está colocada hoje. É claro que aqueles que vierem a ter problema por conta disso, acho que devem sim procurar o sindicato, eu acho que a gente deve ajudar a defender esses professores, porque entendemos que isso é um absurdo, mas é claro que o melhor é evitar esse tipo de situação, a necessidade de judicializar, enfim, né? O melhor é tentar entrar hoje com antecedência com esses pedidos. E é comum esse tipo de erro no preenchimento, aliás, eu mesmo, a Daniela acabou de falar do preenchimento da carga horária, eu lembro que eu preenchi isso errado, tive que refazer e dei sorte que tinha entrado com antecedência, deu tempo de fazer tudo e ser aprovado antes do término lá do interstício. Enfim, então fica essa sugestão e fazer o processo pelo SEI é também um desafio novo, assim, procure, geralmente o setor de pessoal tem algum tutorial que pode ajudar a fazer isso, porque não é tão intuitivo assim não, para quem nunca fez, entrar lá e abrir um processo no SEI, a chance de cometer algum equívoco e isso atrasar mais o andamento do processo é muito grande. Bom, tem várias questões, eu vou encaminhando aqui as questões. A Daisy está perguntando se em caso de licença médica, o tempo de licença é descontado do tempo do interstício? Obrigado. Pois não? Daisy, né? Ô, Daisy, para a progressão, não é descontado, tá? Para a progressão. Ok. E a pergunta da Elisa e não recebemos retroativo se atrasar um pouco? Não, né, Elisa, não há mais o retroativo, né? Até tendo em vista essa nota técnica que a gente já conversou, não tem mais o retroativo pago pela universidade, né? Aliás, é uma lei federal, né? Nem só da universidade. Acho que a partir do momento que informatizaram o procedimento, já não há possibilidade da retroatividade. E eu não estou falando de remuneração, não, estou falando em termos de contagem de tempo mesmo. Exato. É isso, Glaucio? Não é? Não veio com a informatização, que, na verdade... Porque quando o pedido você assinava presencialmente, havia a possibilidade da retroatividade, quer dizer, retroagir até o término do interstício, né? Aí, a partir do momento que informatizaram, parece que essa nova normativa ela vem no sentido de não retroagir ao tempo do interstício, ainda que a decisão tenha sido posterior e o professor tenha requerido no prazo. Não é isso? Marcelo, né? Não foi por causa da informatização, é por causa dessa nota técnica, que já tem há um tempo, tá? Mesmo no tempo que estava físico, a gente já não estava pagando mais o retroativo, não, tá? Mas e para efeito de tempo? De contagem de tempo? Como assim? Como? A contagem da progressão? Não, ela vale a partir da data da portaria de progressão, e essa data ela é de acordo com a data do requerimento ou da aprovação da congregação. Ah, tá. Exato.
Só que, Daniel, só uma questão de esclarecimento. No meu caso, a publicação da portaria foi posterior ao interstício, mas ela retroagiu até a data do interstício, porque a aprovação da congregação tinha sido anterior. Então, acho que isso pode acontecer. Exatamente. Isso. Então, essa retroação acontece até a data da aprovação na congregação. Então, a data da portaria pode a portaria, quando ela é assinada, ela diz assim, retroagiu retroativo a data tal. Exatamente. No meu caso, retroagiu até a data do interstício, então eu recebi retroativo, no meu caso, mas até a data do interstício, porque a aprovação da congregação foi anterior. Isso, Marca, porque a sua aprovação foi dentro do prazo, né? Ela não retroage mais, por exemplo, a sua data de interstício era 12 de julho, e o processo só foi aprovado pela congregação em agosto, por exemplo. Então, a data da portaria vai ser a sua progressão é a partir de 3 de agosto, por exemplo. Mesmo que a portaria seja publicada em dezembro, como o seu processo fechou em agosto, a data vai ser retroativa àquela aprovação. E aí, nesse caso, você recebe retroativo, porque foi um atraso da portaria e não um atraso do processo. Isso, exato. Só esclarecer isso, porque quando falo que não retroage, tem que entender que da portaria retroage até a aprovação da congregação. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Bom, tem aí ela sai depois da decisão da congregação. Tem uma pergunta aqui do Felipe sobre como deve ser feito o pedido. Acho que na apresentação vocês chegaram a tocar nesse ponto, mas se quiser esclarecer mais para ele. Ô Felipe, a gente colocou na apresentação, mas o pedido deve ser feito pelo próprio professor, né? Via SEI, né? Com formulário, tem um requerimento, no caso da progressão é o 014, né? E o DAP 20, né? Tem anexar os relatórios aprovados e o currículo, tá? E é aberto com pelo menos 60 dias de antecedência do seu interstício, ok? Isso. E na hora, Felipe, que você for fazer o pedido, você vai ver na página da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, tem os formulários lá, você basta preencher, abrir o processo, procura o setor de pessoal da sua unidade, porque geralmente tem um tutorial para como fazer isso, é só seguir e, enfim, provavelmente vão haver dúvidas, mas aí você tenta tirar com eles ali na medida do possível. A Andrea também pergunta quais são as consequências do atraso nos requisitos para promoção e progressão. Acho que a gente tratou dessa questão já, né, Andréia? De quais são as consequências é atrasar, se a aprovação da congregação for posterior à data do interstício, significa que você só vai passar a receber a partir daquele dia o que você tem direito a receber com a sua promoção ou progressão, e também o tempo, né, para fins de passagem, né, de fase na sua carreira também vai contar a partir dali. Então, você perdeu o tempo. Enfim, mas tem todas aquelas questões que a gente discutiu aqui. Tem casos que eu acho que se o pedido foi anterior, há sim fundamentos para você requerer isso na justiça, mas é uma questão que vai depender, é claro, de uma decisão judicial. A Thaisa está perguntando também, obrigado, Daniela, Glaucio, pela apresentação, ok. Também o Gustavo Seferiano agradeceu, e a Bárbara tem uma pergunta, quero agradecer. É uma alegria ter servidoras tão competentes e cuidadosas conosco na FAI, a Bárbara também, então, professora da FAI, e gostaria de fazer uma consulta em relação à compatibilização de tempo para gozo de férias. Tendo sido exonerada de cargo público na esfera municipal e ingressado na universidade no mesmo dia, o tempo de trabalho anterior é contabilizado para fins de gozo de férias no novo cargo? Essa é a pergunta. Bárbara, no seu caso, não é, Bárbara, porque não foi vacância, né? O período de férias só é contado, né, para o novo cargo quando você vem da mesma esfera, no caso seria da mesma esfera federal, tá? No seu caso, o que vai contar isso é seu tempo para aposentadoria, que você não vai ter interstício de serviço público, tá? Mas para férias não, você tem que esperar os 12 meses, tá? Para poder requerer o primeiro período de férias. Exato. Obrigada pelo carinho aí da Bárbara, da Thaisa, né? Trabalho aqui conosco. Ótimo. Outra pergunta agora da Vanessa, também agradece e gostaria de saber se a progressão e promoção são processos que interferem um no outro. São.
E no caso, quando finalizamos o estágio probatório, podemos pedir aceleração de promoção? Sim, eles interferem, porque se você não fizer, né, seus processos de progressão dentro da classe, primeiro você tem que, né, ter ascensão na classe, para você chegar numa promoção. Por exemplo, se você está na classe A1, você tem que ir para a classe A2, só depois aí que você vai para a classe, talvez C, se você, né, já tiver o título de doutor e ser aprovado no estágio probatório. Tá? Então, você tem que ter as progressões, né, vamos dizer, você tem que fazer as progressões, senão você não consegue mudar de classe. As progressões são dentro da classe, as promoções são mudanças da classe. Então, você tem que finalizar a classe A, para você ir para a classe C, finalizar a classe C, né? Na verdade, você vai ter 8 anos, por exemplo, na classe C, 2 anos você tem uma progressão, depois, né, do que você tiver no nível 4, por exemplo, tá? Da classe C, aí daí 2 anos você vai para a classe D, que aí já é a promoção, tá? Então, interfere sim. E, no caso, quando você finalizar o estágio probatório, sim, você pode pedir aceleração da promoção, tá? Provavelmente, se você estiver no nível, no estágio probatório, normalmente você está no nível A2, né? Aí você já pode pedir aceleração, você já vai diretamente para o C1, ok? Isso mesmo. Só esclarecendo para a Vanessa, com um exemplo, o meu exemplo, que talvez ajude ela a entender, eu entrei 2 anos depois, eu pedi uma primeira promoção. Aí depois, quando eu concluí o estágio probatório no ano seguinte, terceiro ano, eu pedi a aceleração de promoção, mudei de classe, e agora eu estou esperando completar mais 2 anos para pedir uma nova promoção dentro dessa nova classe que eu entrei após o término do estágio probatório. Então é assim, a gente entra 2 anos depois tem um pedido, 1 ano depois tem aceleração, 2 anos depois você pode pedir de novo. A progressão. A progressão, primeiro uma promoção, depois a progressão, depois mais um. Aliás, o contrário, progressão, promoção, depois mais um. Desculpa, eu troquei os termos aqui. Glaucio e Daniele, a Elisa está fazendo mais uma pergunta. Vocês poderiam repetir os formulários para progressão, por favor? Estão lá no site da ProRH. Esse de acumulação de cargos precisa? Obrigado. São os formulários de requerimento para progressão ou para promoção, né? O formulário que é o de acumulação de cargos, que precisa preencher, ele é obrigatório tanto para progressão quanto para promoção, e eles estão no SEI, não estão no site da ProRH. No SEI, quando vocês entram no SEI, tem um menu do lado esquerdo, e lá tem base de conhecimentos. Aí pode digitar lá progressão ou promoção docente ou qualquer outro processo, né, que o servidor precise abrir. Lá tem as orientações, tem um fluxograma de como que o processo corre. Então, quais são os documentos que precisam ser inseridos, para quais instâncias eles vão até que seja publicada a portaria. Então, é uma ferramenta interessante também que tem no SEI para quando surgem essas dúvidas. Ótimo. E o Rodrigo Gadelha pergunta: avaliar e exigir do professor regime de 40 horas as mesmas atividades do professor em regime exclusivo, sem remunerar igualmente, também parece discordante. É mais um comentário, né, que ele está fazendo, de que as exigências seriam as mesmas, né, para quem está em regime de 40 horas e que para quem tem regime de dedicação exclusivo, né. Aliás, isso é uma questão, eu nem sabia. As exigências são as mesmas? Eu acho que isso pode variar, não? O que eu saiba, isso vai depender dos critérios de avaliação que vão ser estabelecidos por cada unidade. Não sei, enfim, você sabe me informar isso? Desculpa, não entendemos a pergunta, Mar? Se as exigências para fins de progressão ou promoção são iguais para quem é dedicação exclusiva ou para quem é 40 horas. Sim, estão na resolução, são as mesmas exigências. Tá, então tá. Bom, a Solange pergunta se tem como repassar a apresentação. Vocês podem repassar? Se quiser, eu coloco aqui no chat, compartilho com o pessoal. Por favor, Marco, pode sim, tá? Então tá, eu vou compartilhar daqui a pouco aqui no chat para quem quiser baixar. Okay. Obrigado, hein? E
O Igor agradece pela apresentação e gostaria de saber se para aceleração da promoção após o estágio probatório é necessário ter pedido antes a progressão para adjunto A2? Ô, Igor, não é necessário, tá? Se você cumpriu o estágio antes da progressão para o A2, você já pode pedir aceleração direto, tá? Se você tiver o diploma de doutor, inclusive, você já vai para o C1, ok? Ótimo. Depois a Solange, onde posso pegar o tutorial do SEI para fazer a solicitação para promoção e progressão? Pois o SEI não é autoexplicativo. Eu até mencionei isso, né? No caso, o SEI tem a base de conhecimento, né? O que a Daniele falou aqui agora mesmo, ela é muito prática, muito explicativa. A base é muito bacana, tá? Aí só vocês digitarem na base de conhecimento, digitar a palavrinha progressão ou promoção, e, né, como a Dani falou, vai aparecer fluxo, vai aparecer documentação, tá? O tutorial, o SEI não disponibiliza o tutorial. O que às vezes acontece é as sessões, pessoal, criarem tutoriais, né? E passa para o servidor, ok? Isso. Bom, eu vou compartilhar o arquivo aqui, eu só não consegui ainda abrir e passar ele. Aliás, o Marcos, só uma coisa, né? Tentar, digamos assim, aprender a lidar com o seio o quanto antes é fundamental, até porque os procedimentos hoje estão cada vez mais informatizados. E realmente, num primeiro momento, ele representa uma certa dificuldade, e acho que todas e todos nós ainda estamos aprendendo a lidar com ele, né? Isso. É uma boa dica que o Catone está dando. Eu mesmo, e olha que eu me considero uma pessoa bastante familiarizada com computador, questões de tecnologia, etc. E não acho nada intuitivo o uso do SEI, pelo contrário, quase tudo que eu tentei fazer sozinho lá, sem seguir um tutorial, eu fiz errado, né? Enfim, então, geralmente eu só consigo fazer as coisas lá seguindo assim, exatamente os passos de um tutorial. Eu vou dar uma dica aqui, porque eu fiz a minha promoção agora, em novembro, para associado, e se eu não tivesse feito tudo pelo telefone, com o técnico que estava lá, eu não teria conseguido. Eu fiquei 1 hora no telefone com o técnico, talvez mais, eu fazendo tudo o que ele me mandava fazer, porque realmente é bem complicado. Mas, como vocês podem ver, os nossos técnicos administrativos são extremamente competentes. Eu parabenizo as nossas convidadas aqui, né, porque por trazer para nós a competência e a experiência, nós temos também nas nossas unidades. Então, confie neles, porque senão nós estaremos perdidos. Verdade, muito verdade. Bom, o Felipe pergunta também, nós que solicitamos a aceleração ao final do probatório, nós que solicitamos, é uma pergunta, desculpa, nós que solicitamos a aceleração ao final do probatório, todos conseguem? O pré-requisito é só titulação? Oi, Felipe. Sim, é o próprio professor que solicita também, né? O requerimento vem do professor. E se você tem que ter a titulação e a portaria de estabilidade, tá? Para poder anexar no processo. Aí todos conseguem, tá? Beleza, ótimo. Obrigado, Gláucia. Para pedir aceleração, é o Luiz Gustavo que pergunta. É só depois que a portaria de estabilidade estiver publicada ou é necessário dar entrada no processo antes? Ei, Luiz, não, a portaria tem que estar publicada, tá? A gente não pode abrir o processo sem essa portaria, ok? Ok, a Elisa pergunta, eu entrei como adjunto nível 1 na classe A, e quais são as evoluções ainda como adjunto? Continua na classe A ou já muda para B? Ô Elisa, você entra na classe adjunto A1. Aí, depois de 2 anos, você vai para adjunto A2. Se você finalizar o estágio probatório logo depois da classe A2, você pede aceleração da promoção docente e vai para a classe adjunto C1. Né? Na adjunto não tem a classe B, não. Ok. Flávia pergunta, quem tem doutorado não passa pelo adjunto B, passa direto para o C? E se tem mestrado, passa para o B? Se tem doutorado, vai para o C. E o mestrado não entra como adjunto, aí fica no B.
Enquanto não tiver... No assistente, tá? Quem tem mestrado é sempre assistente, não vai para o adjunto. Só depois do doutorado. Só depois que tiver o doutorado, que aí pede aceleração e vai para o adjunto. Bom, ela agradece, o Felipe agradece também, a Elisa, acho que foram ótimos os esclarecimentos aqui. Bom, mais alguém gostaria de se manifestar? Mais alguma pergunta? Eu estou tendo dificuldade de compartilhar o arquivo aqui, não está aparecendo a opção para mim de compartilhar diretamente o arquivo, eu preciso passar por um host gratuito, um host externo, como o Dropbox e tal. Posso só comentar uma coisa, Marco? Eu também tenho uma pergunta, Marco, que eu queria fazer. Então, Catone, por favor, depois a Sirlene. Enquanto isso, eu vou tentando resolver o problema do arquivo. Na verdade, eu só queria dizer o seguinte, que a gente tem que agradecer muito as explicações do Daniel da Glaucia. A apresentação, eu achei que ficou assim, fantástica, extremamente esclarecedora, né? Pelo menos, assim, retrospectivamente, né? Dá para a gente ver essas mudanças, né? Mudanças essas que, na verdade, mesmo para quem está há mais tempo na universidade, como elas são recentes, essa questão, por exemplo, de aceleração, né? Se retroage, se não retroage, enfim, essas coisas todas, elas são muito novas. E aí é importante até mesmo para nós que já estamos há muito tempo na universidade ter conhecimento. E eu também, viu, Marisa? Todas as vezes que eu vou lidar com CEI, eu tenho que ligar, eu ligo para a secretaria do departamento, falo assim, Ivanélia, pelo amor de Deus, me ajude. E aí a gente faz junto, porque às vezes a gente se confunde e erra mesmo. Né? Estamos aprendendo. Posso fazer uma pergunta, Marco? Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a presença da Glaucia e da Daniele, com a excelente explicação para a gente, como sempre, muito competentes e cuidadosas, né? E aí eu queria, na verdade a gente já conversou um pouco a respeito disso, Glaucia, sobre o tempo para aposentadoria, né? Eu sei que está muito longe de acontecer, mas como eu tenho um tempo na rede pública municipal, um tempo aí considerável, né? Um tempo de aproximadamente 17 anos, eu gostaria de saber se há algum ponto em que eu posso ser prejudicada averbando esse meu tempo na UFMG. Me parece que eu teria que analisar bem, enfim, eu queria saber um pouco mais a esse respeito, né? Se é indicado que eu averbe esse tempo de aproximadamente 17 anos, ou se há algum aspecto que poderia me prejudicar em relação à aposentadoria. Ô Sirlene, olha, a orientação que a gente sempre teve, né, e que a gente acaba repassando, é que averbe, porque esse tempo vai somar com o seu tempo de universidade para uma futura aposentadoria, sabe? A gente, assim, não teve, né, Dani, nada, assim, informação de que tenha prejudicado alguém por averbar, não, sabe? Aí, não sei, se você quiser fazer essa consulta, talvez a gente vê para você, né, junto ao departamento pessoal, mas né, na nossa prática aqui, a gente nunca viu que realmente prejudicasse ninguém. E os servidores, em sua maioria, né, 100% averbam o tempo, tá? Para poder aposentar. Okay? Legal, Glaucia, obrigada. Nada. Gente, pode fazer só uma lembrancinha aqui. O SEI, a gente está escutando aí, realmente ele não é intuitivo, né? Porque como a gente acaba praticando, no início também a gente teve muita dificuldade. Agora ele tem um manual no próprio site do SEI, tem um manual, tem uns vídeos, sabe? Muito bons, né, Dani? Que eu acho que ajudam muito também, né? Se tiverem alguma disponibilidade para assistir, aí é muito bom também, tá? Só uma dica. Bom, só um comentário, então, final para a pergunta da Sirlene, que, assim, de fato, com as mudanças agora na lei previdenciária, a gente tem que olhar essa questão da averbação, porque mudou a forma, porque antes pegava uma parte, né, que tinha maior rendimento da sua trajetória, né, profissional, enfim, das suas rendas,
e aquilo que contava para frente de aposentadoria. Agora eles fazem uma média, então cada caso tem que ser analisado. Eu queria até dizer que nós do sindicato estamos trabalhando nesse sentido, de tentar oferecer para os nossos filiados um serviço de planejamento previdenciário, para que seja possível as pessoas se planejarem melhor, saber as vantagens e desvantagens, quando vão ter direito à aposentadoria integral, né, enfim, quais as possibilidades também que existem de aposentadoria, de outras aposentadorias antes do tempo da aposentadoria integral, enfim. Então, acho que a questão é bastante complexa, cada caso é um caso, e a gente está pensando em oferecer esse serviço, mas a gente ainda está analisando propostas e como que isso vai poder ser feito pela via do sindicato. Mas, de fato, normalmente o melhor é averbar. Anteriormente, certamente, isso não trazia prejuízo, mas hoje isso depende de cada caso. Então, tem que fazer um planejamento previdenciário. Bom, acho que era isso. Nós chegamos também no nosso tempo. Marisa quer se manifestar, pois não? Sim, queria dizer duas coisas. A primeira é que cada unidade ela trabalha internamente as suas próprias regras de progressão e de promoção, né? Então, os critérios, eles são determinados unidade por unidade. Isso pode ser problemático, porque isso gera uma certa disparidade entre as modalidades de progressão entre as várias unidades, né? Eu falo isso porque quando a Faculdade de Direito trabalhou a resolução interna sobre as progressões e as promoções, eu estava na congregação e eu participei da comissão que foi criada. Por quê? Porque foi feita uma proposta na congregação e quando fomos ler esta proposta, a gente o que era absolutamente que iria prejudicar diretamente ou indiretamente muitos de nós, né? Por exemplo, havia uma proposta de considerar como obrigatória a participação em bancas de doutorado. E como que os professores que, por exemplo, não participam da pós-graduação, que tem professores que não estão vinculados à pós-graduação, é muito difícil que um professor que não esteja na pós-graduação seja chamado em bancas de doutorado. E aí, obrigar os professores a esmolar um convite em uma banca, isso era realmente muito constrangedor. Uma outra coisa, por exemplo, eu, como professora da Faculdade de Direito, quando entrei, eu me disponibilizei a dar aula no campus, né? Eu dei muitas aulas no campus, mas, por óbvio, se eu dou aula em uma outra faculdade, é muito difícil que alunos venham pedir um TCC na Faculdade de Direito, né? E aí, também, esse critério de ter orientações como critério obrigatório, isso era meio complicado, né? Então, assim, quando cada um de nós começou a avaliar a sua própria situação, porque somente quando você vive na sua pele, você consegue perceber melhor qual é o problema que aquela regra pode criar, né? Porque, como? O professor tem que estar na banca, mas como? O professor tem que orientar. Mas aí tem situações em que as pessoas podem ser prejudicadas. Então, eu que me disponibilizei para dar aula no campus, eu nunca mais vou no campus, né? Porque isso me gerou uma série de problemas. E aí nós resolvemos criar uma comissão na congregação, e essa comissão trabalhou na perspectiva do entendimento que, sendo um direito subjetivo do professor, era necessário avaliar o desempenho do professor nas questões que realmente, né, em que realmente se identifica a obrigatoriedade do exercício da atuação da docência. Então, a nossa resolução, eu entendo, a nossa resolução foi maravilhosa, foi muito, eu pelo menos, não sei se vocês, que são meus colegas de faculdade,
a gente construir uma resolução que não prejudica ninguém. Eu acho que pode ser uma referência para outras unidades, enquanto eu sei que em outras unidades a questão é um pouco mais complicada. Então, o convite que eu faço a todos vocês é de se inteirar, de ver como funciona, como é a resolução interna, quais são os critérios exigidos para as progressões, de discutir entre vocês e de ficar atentos, sempre acompanhar as reuniões da congregação, que a congregação é pública, é aberta, é um espaço em que, mesmo não podendo falar, vocês têm possibilidade de escutar e depois de discutir e debater com seus representantes na congregação. Então, isso é um momento importante, e cuidado com essas resoluções, né? Importante pensar sempre a 360 graus, né? Não pensamos somente no nosso umbigo. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu queria dizer, que fiquei pensando, né, com essa questão do SEI, é só chamar a atenção um pouco sobre como essa nova realidade virtual está nos afetando, prejudicando, atropelando. Nós somos docentes. A ideia de quem faz um concurso numa universidade é aquela de poder dialogar com os alunos, trabalhar no laboratório de ideias, pensar, escrever, publicar, enquanto nessa realidade virtual nós somos constrangidos a ser youtubers, técnicos informáticos, designer gráficos, né? Eu não fiz concurso para isso. Eu não fiz concurso para isso. Então, nós entramos na onda, é isso que é exigido, vamos fazer, mas temos que ter um cuidado com nós mesmos. É isso que um professor deve fazer? Então, vamos, né? Vamos sempre um pouco buscando as nossas origens e a raiz daqueles que serão os problemas depois. Quanto essa realidade virtual vai afetar, por exemplo, técnico administrativo, professores que estão fazendo trabalho de técnico administrativo, vai tirar trabalho do técnico administrativo, amanhã vai precisar menos técnicos administrativos. Né? Tem isso também. A gente grava vídeo para fazer aulas, por que ter 10 professores de direito do trabalho? Basta um. Repita a aula para todo mundo, a aula gravada. Então, assim, temos que pôr freios, nós podemos fazer isso. Era apenas umas considerações. Mas, obrigado. Obrigada a você. Né? Ótimo, Marisa. A Graúzia Isso só completando o que ela disse, de fato, essas resoluções foram diferentes em cada unidade. A da Faculdade de Direito foi ótima, porque ela, de fato, é bem flexível, compreensiva e não penaliza ninguém. E acho que muitas vezes houve uma confusão por parte dos professores na hora de elaborar essas resoluções, de confundir isso, por exemplo, com as exigências de produtividade que existem em programas de pós-graduação, mas que são voltadas para uma boa avaliação daquele programa e para atender e melhorar os índices de avaliação na CAPES, etc. No caso das resoluções para fins de progressão e para plano de carreira, a ideia é que, obviamente, não é penalizar os nossos colegas e nem ninguém para que eles não possam progredir, que para mim deveria ser uma coisa que faz parte da carreira, natural da carreira, e a gente não deve ficar criando empecilhos ou dificuldades ainda maiores. Né? Enfim, então, acho que às vezes as pessoas confundiam, como se ali colocassem o que eles gostariam que os professores produzissem, e não aquilo que não penaliza as pessoas para que elas possam avançar em suas carreiras. Né? Enfim, então, acho que o entendimento lá na faculdade foi correto, mas não sei se isso foi assim em todas as unidades da universidade. Cada um vai ter que ler e entender e conhecer as suas resoluções dentro de sua unidade. Bom, queria agradecer mais uma vez a todas e todos que estiveram aqui presentes, a Marisa, nossa presidenta, ao Catone, que veio aqui também participar dessa sessão com a gente, desse encontro, a Glaucia e a Daniele, que gentilmente vieram, prestaram excelentes aqui esclarecimentos, informações para todos nós. Então, muito obrigado também pela presença das servidoras. Queria deixar registrado que eu compartilhei aqui no chat a apresentação do PowerPoint que elas elaboraram, que está muito boa, muito informativa. Então, quem quiser pode baixar, está ali no chat. E no mais, nós já chegamos aqui, ultrapassamos um pouquinho nosso horário.
acho que a gente pode finalizar esse encontro agradecendo a participação de todos mais uma vez e convidando para acompanhar, participar mais do sindicato e acompanhar as nossas atividades, que não faltam, são atividades tanto de mobilização política nas ruas, como também diferentes eventos que nós estamos organizando internamente, e queria convidá-los para continuar acompanhando as nossas atividades e participando. É isso. Mas um bom dia para todos e para todas, uma boa tarde e um bom final de semestre, andamento de ano para todos nós. Obrigada, Gláucia, Daniel, Marcelo, Marco, Sirlene e todos.